Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Direta Sem Café. Nesta temporada estamos a abordar a Agenda 2030 e alguns dos seus objetivos. No episódio de hoje vamos abordar 2 desafios e 2 objetivos. Temos o objetivo 4, que diz educação de qualidade, e o 10º, que traduz-se em reduzir as desigualdades. Hoje temos aqui o professor José Carlos Santos Neves, é doutorado em estudos da comunicação e tem uma forte experiência em design gráfico, e a professora Carla Patrícia Gonçalves e Sousa Mira, doutorada em Ciências da Comunicação pela Universidade de Lusófona, cuja sua tese de doutoramento abordou efetivamente o tema que vamos falar aqui hoje, que é a acessibilidade de jogos como um caminho para capacitar e promover o bem-estar de indivíduos com deficiências intelectuais. Portanto, muito boa tarde aos dois. Não sei se tem alguma retificação a fazer. Não, é isso. O meu doutoramento também é Ciências de Comunicação, só por curiosidade, e é na área das artes interativas. Muito bem. Portanto, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: de onde é que surgiu a ideia de criar um videojogo que torne mais acessível para pessoas surdas, mas não só, para pessoas com este tipo de incapacidades? Ok. Posso porque fazer também um enquadramento que os jogos que nós fazemos começou aí direcionado às crianças surdas, mas depois o projeto teve continuidade e neste momento estamos a trabalhar para pessoas com deficiência. Claro, mas como é que começou essa ideia, essa iniciativa? Isto começa, e portanto neste caso o projeto inicial, que é os jogos, ou os videojogos direcionados ou acessíveis à criança surda, começa com uma procura de uma professora do Sérgio Copo Rodrigues Pereira, que é basicamente um polo ali em Belém da Casa Pia, que trabalha com crianças surdas, o ensino da criança surda, que veio à Lusófona à procura de conteúdos, e neste caso estava a trabalhar com animação, conteúdos com língua gestual. Então, a partir daí, trabalhando neste caso com o Filipe Luz, surgiu-se a ideia de fazer esse trabalho na área dos videojogos, ou seja, o suporte da matemática. Esta é a professora de matemática, Laura Nunes, que procura então fazer videojogos com matemática, e neste caso acessível à criança surda, como quem diz, com língua gestual portuguesa. Em que consiste estes tipos de jogos? Qual é que é o objetivo? Neste caso estamos a falar, como estamos a dizer, são jogos para o apoio ao ensino da matemática, ou seja, diversificar as estratégias destes professores, e com a integração da língua gestual portuguesa e também da simplificação do português escrito, ou se quisermos um português sempre também acessível, os jogos começam desde a pré-escolar até o terceiro ciclo, foram sendo desenvolvidos ao longo de vários anos, com os alunos de videojogos e com os alunos surdos da Casa Pia, do Sérgio Rodrigues Pereira, e também da Laura Nunes e da sua equipa. Okay. Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, professora? Sim, se calhar. Boa tarde, antes de mais, que ainda não tinha dito. Obrigada pelo convite. Se calhar fazer um bocadinho aqui a ponte destes projetos, efetivamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, de que o Rubén estava a falar, porque veio aqui, portanto, estas ideias vêm aqui das duas coisas, um bocadinho da nossa noção da comunidade científica e da nossa noção depois mais particular enquanto universidade, que os jogos são uma ferramenta muito interessante para tornar a educação uma educação de qualidade, porque fornecem um mecanismo de aprendizagem muito pertinente, muito envolvente, muito mais divertido e diferente daquilo que é a aprendizagem, mais formal, não é? Digamos assim, por um lado. Por outro lado, esta questão da redução das desigualdades, e que depois se vem refletindo desde estes projetos que o José estava a falar, com a Casa Pia, com as crianças surdas, até aquilo que temos vindo a fazer, também como o José também mencionou, com o apoio do professor Filipe Luz, da direção da licenciatura em videojogos em geral, também com o óbvio esforço dos nossos estudantes, não é? que deve ser enaltecido, e portanto aquilo que temos vindo a fazer, que é perceber que os jogos, se são uma ferramenta cultural, então reduzir as desigualdades, portanto não é só melhorar o acesso da televisão, do cinema, etc., também melhorar o acesso dos jogos, a acessibilidade dos jogos, e é isso que temos vindo a fazer, desde as pessoas surdas, as pessoas com algum tipo de especificidade cognitiva, nomeadamente as pessoas com deficiência intelectual, com quem temos vindo a trabalhar. Começámos então aqui com esta grande parceria com a Casa Pia, que o José esteve muito, muito envolvido, e até agora trabalhamos muito
com a Humanitas Federação e em particular aqui com a PPA-CDM de Lisboa na área da deficiência intelectual. Eu gostava de saber qual é o ponto de situação deste tipo de videojogos neste momento no mercado? Existe uma grande oferta ou ainda é um mercado que está em crescimento? Não sei se... Bom, eu diria, e ainda hoje estava a falar com uma colega minha, eu acho que não há propriamente um mercado, e talvez não deva haver um mercado para as pessoas com deficiência. Aqui a questão é em que estado está a acessibilidade dos jogos em geral, dos jogos digitais e dos jogos analógicos, portanto os jogos de tabuleiro, em que estado está a acessibilidade e as ferramentas de acessibilidade que já existem e que estão desenvolvidas. Eu diria que algo que tem, apesar de estar sempre muito aquém daquilo que gostaríamos, é algo que tem vindo a melhorar nos últimos anos, com grande investimento das grandes corporações. Por exemplo, para ter a ideia, o último Forza Horizon que está completamente traduzido em língua gestual americana, portanto há assim algumas grandes investimentos comerciais. Eu lembro-me de um jogo, creio que é o The Last of Us 2, que também teve grandes opções de acessibilidade. Opções de acessibilidade tanto em jogos como nas plataformas. Portanto, está-me a dizer que o objetivo não é tanto criar jogos que tenham já essas acessibilidades, mas talvez transformar jogos que já existem ou que venham a existir já com essas funcionalidades. Sim, o objetivo não é de todo, diria eu, e acho que não é esse o objetivo. O objetivo da Agenda 2030 das Nações Unidas, o objetivo não é segregar de forma nenhuma, o objetivo é sublinhar que existem inequidades e que existem populações com necessidades específicas, envolvê-las nos processos criativos, que é algo que nós fazemos aqui, portanto, chamar as pessoas com deficiência intelectual, as pessoas surdas, as pessoas cegas, aos processos de criação de jogos, aos processos de criação de mídia, para perceber o que é que elas necessitam e tornar cada vez mais os produtos, sejam eles para a aprendizagem, para a terapia ou completamente comerciais, acessíveis a estas pessoas. Não é propriamente criar jogos que são para as pessoas surdas, para as pessoas... Os nossos jogos não são para crianças surdas ou para pessoas com deficiência intelectual. São jogos acessíveis a crianças surdas, porque têm intérprete LGP. São jogos acessíveis a pessoas com deficiência intelectual, mas que podem ser jogados por mim, pelo Ruben, pelo José. Portanto, a ideia é um bocadinho esta. Eventualmente os de crianças, provavelmente não por nós, mas por crianças, porque têm essa adequação mais à faixa etária. Sim, e também tem havido investimentos, dizia eu, da parte dos jogos, efetivamente, e também da parte das plataformas. Por exemplo, a Xbox tem feito um investimento muito grande na parte dos controladores, com o Xbox Adaptive Controller, etc. Onde eu acho que acaba por estar um bocadinho aquém é mesmo a parte da acessibilidade cognitiva, que foi, por exemplo, onde eu me debrucei no meu doutoramento e onde nós estamos a debruçar-nos, tanto agora na parte da licenciatura em videojogos. Também temos um projeto FCT de que o professor Filipe Luz é investigador responsável, onde nos estamos a debruçar sobre estas questões, porque a acessibilidade cognitiva, portanto, para as pessoas com deficiência intelectual ou com qualquer alteração cognitiva, é mais difícil de operacionalizar, é mais fácil de imaginar como é que uma pessoa que não tem uma motricidade das mãos normativa vai jogar, do que imaginar como é que uma pessoa que tem dificuldades em interpretar informação vai jogar. É menos tangível. E esse lado e estas coisas são muito importantes, porque apesar de haver esta questão do mercado, e o que a Carla disse é essencial, o que nós é focar isso, ou seja, que nós não estamos a fazer jogos para, então primeiro estamos a fazer jogos com essas pessoas e que também possam ser jogadas por essas pessoas. Por exemplo, no caso das crianças surdas, estes jogos podem ser um fator, mesmo a nível familiar e a nível do seu relacionamento das crianças com os seus pares ouvintes, um fator de comunicação importante, que ajuda a comunicação. Acontece muitas vezes que os próprios pais não sabem língua gestual e a comunicação não é fácil, as crianças ouvintes à partida também não o saberão, e tem ali uma ferramenta que pode ser uma ponte de uma maneira de trabalho. Esta questão de também que nós fazemos com os nossos alunos, neste caso alunos de videojogos, nós acreditamos que ao estarmos a fazer este trabalho com eles, não só estamos a prepará-los melhor, digamos, numa lógica de inclusão e de aceitação da diferença, mas que sejam eles, ao saírem da licenciatura, percebam esta necessidade de criar os seus jogos AAA, o que for, mas com estas características e com estes ajustes de acessibilidade, para que depois eles possam ser o mais possível acessíveis. Claro. Até porque, só acrescentar uma coisa rápida, até porque eu acho mesmo
estes objetivos de desenvolvimento sustentável não são nada sobre a questão comercial e económica, mas se nós nos quisermos pôr assim e imaginarmos a quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade específica que existem e o facto de que todas as pessoas que aqui estão neste estúdio e que todas as pessoas que existem estão num processo de envelhecimento e que, portanto, algum dia vão precisar de algum tipo de adaptação de acessibilidade para jogar, para ver um filme, para ler, para o que quer que seja, eventualmente a acessibilidade é um mercado do futuro e é um mercado extremamente lucrativo. Se quisermos pôr as coisas nesses termos, que não são de todos os meus termos preferidos, mas mesmo nesses termos provavelmente é algo muito importante a pensar. Claro. Portanto, este projeto tem um site, certo? Gostariam de divulgar, dizer o nome para as pessoas que pudessem ter curiosidade? Sim, nós estamos a falar neste caso de 2 projetos em paralelo. O primeiro que falavas, que tem direcionado para as pessoas surdas, é o educaçãoacessível.lusófona.pt. educaçãoacessível.lusófona.pt. Depois vai dizer aqui alguns. Sim, então, ótimo, fica resolvido. Este que estamos agora a desenvolver com as pessoas com deficiência intelectual, mas que também tem recursos para crianças surdas, tem uma lógica mais abrangente, digamos assim, não é focado numa característica em específica, é o Operat. E portanto é Operat, acaba em T, não é .lusófona.pt. Um foco importante, tanto uns como outros, os jogos podem ser feitos de download gratuito, ok? E o Operat tem outra característica, não tem só os videojogos, tem também jogos tangíveis, o jogo de tabuleiro, se quiserem, em que nós disponibilizamos os planos do jogo para que em qualquer laboratório no mundo alguém possa fazer os chamados Fab Labs, que têm as laser cutters, as impressoras 3D, essas tecnologias, possam fazer o download e possam reproduzir esses jogos. Okay? E isso é outra vertente que nós estamos a trabalhar, portanto não é só os videojogos, neste caso do projeto Aparato, mas a vertente tangível que possa ser disseminado e reproduzido com facilidade. Muito bem. E qual é que tem sido a aceitação dos jogadores aos vossos videojogos e também a nível de aprendizagem? Tem surtido efeito? As pessoas têm-se mostrado receptivas e gostado? Olha, eu vou falar da questão dos surdos e depois passava aqui a Carla a questão da deficiência mental. Os surdos, essencialmente, o feedback que nós tivemos naqueles jogos passava como é que eles eram aplicados. A sensação é que é uma ótima ferramenta para diversificar a abordagem pedagógica. Ou seja, professoras trabalhavam os seus conteúdos tradicionais em sala de aula, mas ao trazer os jogos para a sala de aula ou para momentos de suporte ao ensino, extra-aula, conseguiam cativar o aluno para aquele momento e 2, fazer a ponte com os conteúdos que colecionavam, ou seja, características como, lembras como fizemos a conta aqui e agora estás como é que foi feito naquele jogo, então agora podes aplicá-lo aqui. Há essencialmente essa lógica. Temos também alguns testemunhos interessantes, como os miúdos que iam ficar na escola e pediram para ficar a jogar esses jogos, mas é essencialmente essa lógica de diversificar a abordagem pedagógica. Essencialmente isso. Relativamente aqui às pessoas com deficiência intelectual, estamos a falar de pessoas adultas e o objetivo não era tanto a questão da aprendizagem, mas mais a questão do bem-estar, de como é que os jogos poderiam promover o bem-estar. Aquilo que viemos a perceber é que sim, tem um grande impacto, sobretudo o que parece ter mais impacto nestas pessoas, mais do que propriamente jogar os jogos, é o facto de poderem participar no processo criativo destes jogos. Ou seja, existe... nós ainda temos uma maneira um bocadinho paternalista, um bocadinho infantilizadora de ver as pessoas adultas com deficiência intelectual, um bocadinho como se fossem eternas crianças, e parece que o facto de as pormos em processos criativos de jogos lhes dá um espaço de tomada de decisão, mesmo que naquele microcosmos do processo criativo, e isso parece ter um impacto dos resultados que nós temos, que são obviamente limitados, obviamente restritos ao nosso grupo que está connosco no estudo, portanto não são generalizáveis a todos os sítios, mas parece que isso tem um impacto positivo no bem-estar, tem um impacto na forma como as pessoas ganham um conhecimento sobre a sua própria condição e se expressam sobre ela, o que é importante também para poderem exercer os seus próprios direitos, e isso tem sido uma experiência muito, muito curiosa e muito interessante.
Muito bem. Já falaram aqui de 2 projetos. Existem mais projetos que estejam a pensar, que estejam para ser desenvolvidos? Olha, existem uma série de projetos. Nós dois somos investigadores do CICANT, que é um centro de investigação aqui da universidade, que faz parte da ECATI, que é a Escola de Comunicação, apesar de eu também ser professora aqui da Escola de Psicologia. E o CICANT tem vindo a fazer assim um trabalho importante de trabalhar a produção de mídia, muito em particular dos jogos, mas a produção de mídia em geral, enquanto uma ferramenta de inclusão. Este projeto que eu estava a falar, que o professor Filipe Luz é responsável, o Game-In, que até é um projeto que o CICANT é parceiro, mas que outra unidade de investigação da Lusófona, que é o ELAB, é responsável. É um projeto muito relacionado com isto, muito relacionado com os jogos enquanto ferramenta de autodeterminação das pessoas com deficiência intelectual. Temos tido vários projetos também muito relacionados, por exemplo, como tivemos um projeto chamado TEGA, relacionado com os jogos de tabuleiro, enquanto uma maneira de tornar mais tangíveis, mais palpáveis conceitos muito abstratos do ensino superior. Há assim uma série de conceitos, por exemplo, o conceito de colaboração. O que é que significa colaborar? É uma coisa muito difícil de ensinar e muito difícil sequer de objetivar, mas que no contexto de um jogo de tabuleiro se torna muito fácil de explicar e compreender. Portanto, tivemos assim alguns projetos. Tivemos um projeto em conjunto, que talvez o José queira falar, que se chama GIM, muito relacionado também com as crianças surdas, mas com as crianças mais pequeninas, e com o ensino da matemática também. Ao nível da surdez, destacava esses dois, ou seja, que são jogos que acabam por resultar da aprendizagem que tivemos na educação acessível. Há um primeiro que é o GBL for Deaf, for com o 4, também o lusofona.pt, que resultou com também como responsável eu e a Conceição Costa, que trabalhámos com uma equipa muito interessante e multidisciplinar, em que desenvolveu-se um jogo de raiz com uma equipa de programadores lideradas pelo Fernando Soares, e que desenvolvemos um jogo com um corpo grande, digamos, estes jogos que vocês veem de educação acessível vão ver, são jogos muito curtinhos. Este do GBL for Deaf, que é Aventura no Espaço, é um jogo já com um corpo diferente e também desenvolvido com aconselhamentos vários, e é um jogo com um corpo muito interessante, tanto em termos das abordagens à matemática, como das estratégias que fizemos para chegar acessível ao surdo. O outro projeto também apoiado neste caso também pelo CICANT e pelo FCT, é o tal GIM, que é um glossário inclusive de matemática, que foi desenvolvido sempre com equipes multidisciplinares alargadas, que vai desde os intérpretes ao surdo, sempre muito importante o surdo estar sempre incluído neste processo, aos especialistas em matemática, em que ilustradores, etc., em que desenvolvemos um conjunto de um jogo tangível que tem o seu interface, que depois podemos colocar umas cartas em que trabalhamos conceitos fundamentais da matemática para a criança do pré-escolar, que é o ao lado, em cima, ou seja, fundamentais de posição, assim como o desenho dos números. Este projeto de GIM está já disponível no site do aparato, onde as pessoas podem também fazer o download. Ele inclusive tem uma app para poderem jogar, tornar ainda mais acessível esse jogo, e esse GIM está no projeto do aparato também. Muito bem. Tem agradecimentos finais para fazer? Querem fazer algum agradecimento? Olha, aqui direi que o agradecimento aqui é imenso. Por exemplo, dos projetos que nós estamos a falar, está aqui um colega que faltaria aqui, que é o Erani Pavlek, que faz parte dessa equipa de professores que trabalha com os alunos de videojogos. Mas os agradecimentos são imensos, passando por Filipe Luz, por Manuel José Damasio, ao nível, digamos, do que é facilitar e perceber a vantagem destas situações e conseguir resolver problemas que à partida podem morrer logo à nascença, porque necessitam adaptações de currículo, necessitam incentivos e em que muitas vezes são bloqueados porque, sei lá, falta esta adaptação ou falta aquele elemento, e estes são elementos essenciais para que estas coisas possam ser resultados. E depois as equipes em si com que trabalhamos, que são tantos, só é possível fazer estes projetos com as pessoas com que trabalhamos, e portanto as instituições com que nós trabalhamos
o agradecimento é enorme e não podia acontecer sem essas instituições, no caso a PPCDM de Lisboa, lá estamos a falar sempre da Casa Pia, mas depois temos outras instituições que trabalham com os surdos também a trabalhar connosco, e depois toda a equipa de intérpretes, toda a equipa de especialistas de toda a área que nós temos trabalhado. Os agradecimentos são infindáveis, mas só é possível ver isto nessa lógica, ou seja, são projetos multidisciplinares em que as pessoas têm que descer ao terreno e trabalhar com as pessoas e para as pessoas. De outra maneira não é possível fazer isto, vai-se fazer um trabalho isolado. Sim, sim. E agradecer também às pessoas com deficiência da APPA-CDM de Lisboa, que têm perdido o tempo do seu dia-a-dia para nos aturar com jogos e testes e mais testes e que têm sido assim consultores no fundo destes projetos, que é chato, eu reconheço, mas que são um momento de festa. É um momento de festa, e que eu acho que tenho a certeza, são absolutamente fundamentais, e mais uma vez, como disse o José, estas parcerias entre a comunidade e a universidade são absolutamente cruciais. Senão a universidade cria conhecimento que não chega lá sobre nada e que não chega a lado nenhum, e portanto reforçar, além de todos os agradecimentos internos na universidade, a direção do curso de videojogos, da direção da própria CAT e à própria universidade, mas também à PPA-CDM de Lisboa, a Humanitas, recentemente o Museu Bordal Pinheiro, a Casa Pia de Lisboa, portanto são assim grandes instituições e muito, muito fundamentais para nós, mas estas pessoas têm sido o centro, e os nossos alunos também, que também nos aturam sempre com projetos disruptivos, quando querem fazer jogos que eles gostem de jogar, mas quer dizer, criar para nós é muito fácil, criar para todas as pessoas ou para o máximo de pessoas possível é que é o verdadeiro desafio. E não está bem de Erebas de Eugénio de Andrade no Porto, Erebas daqui de Marrocos, ou seja, as instituições são muitas e se formos às pessoas claro. Essencialmente é esse o enfoque. Estas coisas não são fáceis de fazer, mas são possíveis de fazer, e são ao mesmo tempo uma excelente oportunidade para universidades que realmente trazer os nossos alunos para fazer qualquer coisa que tenha um impacto razoável, tenha realmente impacto, porque às tantas não é preciso fazer, e há esse lado, a oferta a estes níveis é muito reduzida, e portanto criar impacto nestas questões, nem que nós cheguemos a uma instituição e aquilo que fizemos, mesmo que se chegue só àquela instituição, se calhar já estamos a chegar a 100 pessoas, já ajuda, provavelmente já é suficiente, e depois isto pode ser escalado, e neste caso o que fazemos não é difícil escalar, e como exemplo foi os Jogos de Educação Acessível. Fomos contactados por uma empresa inglesa que procurava jogos acessíveis com língua gestual, neste caso inglesa, e o que nós fizemos foi adaptar. Eles filmaram o jogo, filmaram a língua gestual inglesa, e nós adaptámos os jogos. Portanto, ou seja, não é difícil escalar estas coisas, havendo essencialmente vontade e depois dinâmicas internas e administrações ágeis que consigam levar as coisas a bom. E levar, e só para acrescentar, porque acho que é fundamental agradecer também à Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, que financia os projetos, e ao Instituto Nacional para a Reabilitação, que também foi o mais recente financiador aqui do Educação Acessível. Muito obrigado. Por hoje foi tudo, não temos tempo para mais. Quero agradecer ao professor José, à professora Carla por terem estado aqui hoje e a partilhar um tópico e um tema tão interessante e importante. Portanto, muito obrigado. Obrigado nós aqui pelo convite. Hoje é tudo. Muito obrigado. Até ao próximo episódio.